Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Helena, professora de poemas, aqui da área de escrita do EMITA. E hoje nós vamos continuar com a nossa listagem de elementos que compõem a estrutura dos poemas, né? Nós já temos 4 vídeos anteriores sobre esse tema, então se você ainda não viu, eu recomendo bastante você conferir antes de ver esse vídeo ou para compor tudo isso. Só para avisar, né, primeiramente, que a ordem que eu tô usando, né, para listar todos esses elementos não tem significado nenhum, né? É só a ordem que eu achei melhor para fazer nesse momento, mas não tem um motivo específico. Então, bom, vamos lá. Bom, primeiramente, para a gente não enlouquecer e esse vídeo não ser apenas uma listagem das infinitas figuras de linguagem, que eu acho que não é uma coisa produtiva, eu vou focar no porquê usá-las, no contexto de uso, qual é o sentido que elas trazem no geral, sabe? Além de vários exemplos que eu acho que é melhor do que ficar listando aleatoriamente todas e passar o significado que eu acho que fica difícil de aprender desse jeito. Então eu vou passar um negócio mais do porquê, né, de usá-las e qual é o seu sentido na linguagem buscada no poema. Primeiramente, vamos entrar em contato com o significado geral de figura de linguagem, que ele é tratado como um recurso estilístico, que se vale das palavras, de sons, de formas, de frases, de tudo que envolve o poema, né? E tudo isso de forma conotativa, ou seja, não utiliza o sentido literal, né, das palavras. Não é exatamente aquilo que você lê que é o significado, né? Esse é o sentido da literalidade, né? Ele vai além dessa literalidade, trazendo sentido figurado, sentido subjetivo, né? Não o colocado de fato. Esse significado é muito importante porque traz todo o propósito, né, de utilizar figuras de linguagem para um autor, que é criação de múltiplos sentidos, de todos os sentidos que você quiser, sabe? Porque a produção literária, a produção de um poema ou qualquer outro, é fruto de uma mente humana, né? E a mente humana é muito complexa, então acho que figuras de linguagem ajudam muito a transpassar, né, toda essa complexidade e múltiplos propósitos que a gente gostaria de passar, né, que um autor transpassa em um texto. Então eu sempre digo que traz uma sensação de liberdade mesmo, né, que possibilita o autor a ficar mais livre para passar todos esses sentidos de forma profunda, né? Então eu acho muito legal isso. Mais um motivo pelo qual eu gosto muito de figuras de linguagem, né? Acho que não tem como não gostar, é que se a gente parar para pensar, além do sentido que uma figura de linguagem tem no poema, que nós devemos observar, que também, né, traz muita riqueza, né, para a produção, é muito legal pensar o porquê de o autor ter escolhido tal figura de linguagem. Isso também tem uma importância, né, porque tem tantas. Então, o que a escolha de alguma figura de linguagem significa também é muito legal de pensar. A partir disso, nós percebemos que o efeito que as figuras de linguagem causam no leitor, né, são imensas, são muito reconhecidas. Então, assim, tanto em poemas líricos, satíricos, concretos, etc., né, todos os tipos, é possível você encontrar uma figura de linguagem. Eu acho que não tem nenhum poema que não tem nenhuma. Então, por isso mesmo, é muito fácil, né, encontrar exemplos. E exemplos é, assim, maravilhoso, porque quando você coloca na prática, quando você tá lendo um poema, não é só pra tipo, ah, tá bom, o que isso vai me levar, né? O que vai levar eu abrir, ler um poema e detectar que é uma antítese, sei lá, qual que é o propósito. Eu acho que o propósito vai muito mais além, acho que é legal a gente pensar qual é o sentido das escolhas e das próprias figuras de linguagem e o que isso causa de efeito em nós, né? Não é só um mero detectar. No vídeo de hoje, para os meus exemplos, eu vou utilizar este livro aqui, da Hilda Wilf, que é a poesia completa dela, né? E a Hilda é uma das minhas autoras favoritas, gente. Eu já li essa edição aqui, que tem a poesia completa dela, que chama Da Poesia, da Companhia das Letras, e tá muito maravilhosa essa edição, tá super usada, eu uso direto.
Então, assim, ela é uma autora brasileira maravilhosa. Se você não conhece, eu recomendo demais. A primeira figura que vamos falar sobre é a metáfora. Podemos dizer, né, que ela é uma espécie de comparação certeira. É a transferência completa, né, de sentido de um aspecto de uma palavra para outra. Então, por exemplo, se os olhos de uma pessoa são azuis e o céu é azul, a gente fala que seus olhos são o céu, né? Então, basicamente, a gente foca bastante no verbo ser. Então, é essa coisa certeira que eu disse, né? Então, os seus olhos são o céu. Você é alguma coisa, tal coisa é outra coisa. Então, você pega um sentido e uma característica e transfere completamente para outra coisa. Então, o exemplo que eu peguei é esse poema aqui. Não tem nome, tá, gente? E diz o seguinte: estou viva, mas a morte é música, a vida dissonância. Minha alegria é como o fim de outono, porque tive nas mãos ainda flores, mas flores estriadas de sangue. Há cristais coloridos nos teus olhos, vida viva nos teus dedos. Estou morta, mas a morte é amor. Não fiz o crime dos filhos, mas sonhei bonecos quebrados, sonhei bonecos chorando. Alguns dias mais e serei música, serás ao meu lado a nota dissonante. Então, gente, nesse poema dá muito para ver, né, esse uso do verbo ser, dessa transferência de sentido direta, de uma característica da morte, da vida. A próxima da qual vamos falar é a comparação ou símile, e ela é bem utilizada no nosso cotidiano, gente, na nossa vida normal, né, que é uma relação entre termos de forma comparativa, né, mesmo. Então, quando a gente usa os termos como, tal qual, que nem, igual a, sabe? Todos esses termos mais comparativos. E o exemplo que eu vou usar para essa está exatamente nesse poema. Tenho te amado tanto e de tal jeito, como se a terra fosse um céu de brasa. Abrasa assim de amor todo o meu peito, como se a vida fosse vôo e asa. Iniciação e fim. Amo-te ausente, porque é de ausência o amor que se pressente. E se é que este arder há de ser sempre, hei de morrer de amor nascendo em mim. Que mistério tão grande te aproxima deste poeta irreal e sem magia? De onde vem esse sopro que me anima a olhar as coisas com o olhar que as cria? Atormenta minha vida de poesia, de amor e medo e de infinita espera. E se é que te amo mais do que devia, não sei o que se deva amar na terra. Então, tem essa parte aqui, né? Como se a vida fosse voo e asa. É bem expresso, né? Essas duas que eu falei pra vocês. Dá bastante pra perceber e é bem usual. Nossa próxima figura é a prosopopeia ou personificação, que é quando a gente faz a transferência de características humanas, né? Como razão, pensamento, fala, voz, esse tipo de coisa, para seres inanimados ou animais irracionais, né? Os bichinhos. Um exemplo, mas aí eu peguei geral, assim, né, da Hilda como um todo, que é quando ela traz características animadas à morte, como se ela tivesse uma relação super estreita com ela. Então ela faz isso em basicamente todos os poemas dela. Não consigo pegar um exemplo específico, porque às vezes é muito rebuscado e muito profundo, assim, é difícil de enxergar e aí fica meio confuso. Mas é uma prosopopeia geral que ela faz nas suas produções. Outra figura é a hipérbole, que é aquele uso absurdo, exagerado, aquela expressão de exagero total, assim. Como, por exemplo, o vou morrer de fome. Os exemplos que eu criei na minha cabeça, gente, são super simples, tá? Porque é uma coisa do cotidiano. Mas vamos trazer a Hilda para essa discussão. Então, assim, eu trouxe mais um exemplo geral novamente, porque a Hilda expressa a hipérbole em basicamente tudo, né? Todos os seus poemas, todas as suas produções. Porque ela é conhecida por tratar de temas polêmicos, então ela sempre foi essa pessoa que rompeu com todas as... Nossa, até joguei o roteiro longe aqui. Rompeu com todas as barreiras da literatura da época, então com a própria morte, situações grotescas, absurdas mesmo. Então, a Hilda é a própria hipérbole, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é isso. Outro exemplo que é basicamente o oposto da hipérbole, né? É o eufemismo, que é a atenuação do discurso, a suavização, né? Quando, por exemplo, alguém morre, aí a pessoa fala para uma criança, né? Muitas vezes,
ah, tal pessoa virou estrelinha. É basicamente o suavizar de uma informação que você quer passar. Agora, trazei uma figura que eu gosto muito, que assim, demorou anos para eu entender. Cada ano eu adicionava uma ideia diferente de paradoxo, enfim, mas basicamente é o seguinte: quando você tem duas ações ou situações completamente opostas, ou assim, opostas, colocadas numa mesma frase ou realizadas em conjunto, elas são impossíveis no mundo literal, né? São situações que colocadas juntas formam uma coisa ilógica, não é possível no mundo literal, né? Existem duas situações ou ações opostas que juntas se tornam ilógicas, mas estão juntas. E no mundo conotativo é possível. Um exemplo que eu vou trazer para vocês tá neste poema aqui, que diz o seguinte: como se te perdesse, assim te quero. Como se não te visse, favas douradas sob um amarelo, assim te apreendo brusco, inamovível, e te respiro inteiro. Um arco-íris de ar em águas profundas, como se tudo mais me permitisses. A mim me fotografo nos portões de ferro, ocres altos e eu mesma diluída e mínima, no dissoluto de toda despedida. Como se te perdesse nos trens, nas estações, ou contornando um círculo de águas, removente ave. Assim te somo a mim, de redes e de anseios inundado. Então, na hora que ela vai falar, por exemplo, um arco-íris de ar em águas profundas, como um mar, né, estará em águas profundas. É essa situação ilógica que estamos buscando no paradoxo. Agora, outra figura chamada antítese. Ela já foi muito confundida com o paradoxo, né? Só que é o seguinte, eu vou trazer a definição da antítese e a diferença entre ela e o paradoxo. A antítese, ela contrapõe termos, ela contrapõe palavras, né? Palavras opostas para intensificar o sentido que o poema quer passar. Diferente do paradoxo, que ele junta situações tornando ilógica o sentido, né? Ilógico o sentido. Um exemplo de antítese está neste seguinte poema. Nos atalhos da tarde, vivendo imensidão, minha alma disse a mim, rica de sombras, não pertencida, exilada dos sóis, das outras vidas. Bom, gente, nesse vídeo eu trouxe mais umas figuras semânticas ou de pensamento, mas assim, por nenhum motivo específico, nem nada, só foi as que eu achei mais interessante para começar, as mais comuns, as que eu gosto mais, as que eu estudei mais na minha vida, pelas quais eu me interessei mais. Porém, se vocês quiserem, eu posso fazer um segundo vídeo de figuras de linguagem para trazer, né, as de outros tipos, né? Se vocês quiserem, podem deixar aqui embaixo e eu faço, que eu acho importante, eu acho legal fazer também, né, para expandir um pouco mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, eu estarei sempre disponível para responder, então pode deixar nos comentários. E não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, se foi legal para você. E se inscrever nesse canal incrível com vários conteúdos para democratizar o conhecimento, né? Então, beijinhos e até o próximo vídeo.